Fala, gente, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Estamos iniciando agora mais um Papo de Cristão, tá? Está aqui comigo logo à frente o evangelista Leônidas, que certamente trará aí uma mensagem de Deus para a sua vida, histórias de fé, testemunhos que certamente aumentarão a sua fé e testificará, né? A grandeza desse Deus a qual nós já conhecemos. Evangelista Leônidas, a saudação de paz para o povo. Os irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um. Prazer enorme estar aqui com meu amigo Davi Luiz, nesse podcast Papo de Cristão. Que nesta noite o Senhor possa nos conduzir de maneira especial nesse Papo de Cristão. Que você seja edificado nesta noite através dessa live no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Gente, é importante frisar que o seguinte, né? As pessoas que têm vindo ao Papo de Cristão são pessoas essas que a gente conhece, que a gente testifica aí uma caminhada de fé e que certamente a gente vê que tem um testemunho a dar, né, evangelista? E quando a gente fala disso, teve homens de Deus aí que antecederam ao Senhor e tiveram testemunhos impactantes, como o presbítero Jó, o pastor Val, agora por último o pastor Jorge, e aí o pessoal testificaram e viram, né, a grandeza do nosso Deus. E isso é importante também até para a gente frisar e mostrar que Deus que operou na Bíblia também é o mesmo Deus que ainda opera hoje no presente. Operando, com certeza. Evangelista Leônidas, se apresenta para o povo, quanto tempo o senhor tem de ministério, o senhor nasceu em berço evangélico, não? Não nasci de berço evangélico, me converti no ano de 2015, fez 10 anos que eu sirvo ao Senhor pela sua infinita misericórdia. E o interessante é, Davi, que eu aceitei Jesus não foi no dia de culto. Aceitei Jesus na rua. Quem pregou para mim também foi algo muito inusitado. E quem pregou para mim também não era alguém que tinha um preparo espiritual para pregar para mim. Por quê? Um tinha apenas um dia de convertido e o outro tinha apenas 20 dias de convertido. Numa segunda-feira, eu tinha descido com um amigo para a rua e a gente saiu para um bar fazer coisas que eu costumava fazer, que eu gostava, balada, festa. Quando eu cheguei, eles estavam conversando, os dois. Mas os papos deles já não eram mais os mesmos de antigamente, que dava prazer a gente sentar e conversar. Já era um papo mais chato e eu estava querendo já ir para casa. Começa a falar de Jesus, e eu querendo falar outras coisas, outros assuntos. Eles começaram a falar de Jesus. Mesmo sem sabedoria, só aí nós já vemos a grandeza do nosso Deus. O nosso Deus não precisa de pessoas intelectuais, pessoas, claro, sim, há uma necessidade de estudarmos, de procurar mais conhecimento, agregar, mas entendemos que quando Deus ele quer usar, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer e no momento que ele quer. Começaram a pregar para mim, falar de Jesus para mim, e eu aceitei Jesus. Eles disseram assim: não vou orar por você porque eu ainda não estou preparado, mas eu vou chamar uma irmã da igreja, um irmão para orar por você. E orou por mim no dia 13 de abril de 2015, na segunda-feira, aceitei Jesus chorando no meio da rua. Fui para casa, fui orientado a não estar saindo mais de algumas amizades naquele dia e não sair de casa a partir daquele momento. Sim. Porque o diabo estaria furioso e eu fiquei em casa, reservado, chorando muito ainda em casa, orando. E fui na igreja no dia de culto, na quinta-feira, o pastor orou por mim novamente. E desse dia em diante, comecei a aceitar Jesus. Lutas tiveram muitas. E o engraçado é que quando o senhor fala isso, nós vemos até a grandeza do ID, né? Certeza. Porque hoje tem pessoas, e eu já vivi isso na experiência, até mesmo com o pastor Val, na época que a gente saía para pregar em ruas, e a gente vê a carência que o povo tem. E na maioria das vezes tem pessoas que têm o preparo e não têm se posto nessa obrigação de ir fazer o evangelho, de estar lá no meio. E o senhor falou que o senhor passou por algumas lutas aí no início da caminhada. O senhor se recorda de alguma que o senhor falou: não, essa daqui quase foi por um triz. Eu vi o cuidado de Deus aqui. Logo na semana que eu me converti, eu me cortei. Tive um corte na perna. E nesse momento o diabo já ressoou no meu ouvido: você não aceitou Jesus essa semana? Essa semana você já se acidentou? Vale a pena mesmo? E entre outras lutas, às vezes dentro de casa, algumas lutas que vieram. Porque eu também eu fui viciado também em drogas ilícitas, em cigarro. Eu tinha os desejos carnais sobre a minha vida, que me arrastava para o mundo.
sabe? Mas em todo o tempo eu vi o cuidado de Deus. Ainda quando eu tinha acabado de aceitar a Cristo, eu ainda continuei alguns dias a fumar um cigarro, que eu gostava de um cigarro chamado Gudan. E eu lembro que eu falei, eu vou continuar fumando até o dia que Jesus... Mas teve um dia que eu fui determinado para a igreja, olha só, nós determinarmos algo na nossa vida. Quando nós determinamos algo na nossa vida, Deus ele age de maneira poderosa. É nós não queremos mais dar o passo para Deus agir. Quando eu disse eu não quero mais, não aceito mais para a minha vida, e eu saí do culto sentindo que eu estava liberto. Mas no outro dia ainda comprei um cigarro para temar. Puxei, já não senti gosto de nada, não tinha mais desejo. Jesus me libertou. Não batia aquela mesma lombra que batia não bateu mais a mesma coisa de puxar, de estar puxando nada. O primeiro cigarro do dia, para quem é fumante, sabe do que eu estou falando. Puxei e não senti nada. Porque Jesus, ele é fiel para libertar e continua libertando até o dia de hoje. E é importante o senhor falar disso, porque assim nós vemos que tem pessoas hoje que falam, eu não vou para a igreja porque eu tenho um vício em cigarro. Eu não vou para a igreja porque eu até ouço, gosto da mensagem, só que porém eu não consigo largar minha bebida, minha pituzinha. Então a gente vê que certamente vai ter um momento e Deus vai criar essa ocasião que quando Deus ele escolhe para te tirar, para te resgatar, para te salvar, a gente entende, até vendo o testemunho de fé do Senhor, que não há empecilhos para isso. E detalhe, tem meios, né? Deus tem seus meios. No caso do Senhor, Deus usou pessoas que estavam naquele meio do Senhor ali para poder te resgatar, para poder te tirar. E conviviam comigo, bebiam comigo, nós usávamos drogas junto, e Jesus libertou, foi pegando um a um. Engraçado que Jesus foi pegando um a um. Usou apenas uma irmã, foi um primeiro, depois foi o segundo, o terceiro, o quarto, libertou 5. E congregamos ali na igreja CPI, junto com o pastor Alisson, a qual nos orientou de maneira poderosa. Deus usou aquilo poderosamente também. E hoje estamos firmes na fé. Tem o pastor Fabiano, a qual foi um dos que estavam. Pastor Samuel, que hoje mora em Tapetinga e tem o próprio ministério, pastor presidente de uma congregação. Pastor Fabiano Dantas, né? Da igreja, inclusive está marcado para vir aqui, mano, te espero. Sim, não, e detalhe, eu lembro que o Fabiano Dantas ele tem um testemunho, a gente saímos uma vez em Porto Seguro, salvo me engano, e ele ganhou muitas almas quando ele contou o testemunho dele, dizendo que uma certa feita emboscaram ele ali no Sucupira para poder matá-lo, e ele viu ali o cuidado de Deus para com a vida dele, né, evangelista? E assim, é importante a gente frisar esses momentos, que a gente sabe que o inimigo ele não brinca de ser inimigo e ele tem suas funções, que é roubar, matar e destruir. E a igreja hoje, essa pergunta eu costumo fazer, eu vou ser até coerente em fazer ao Senhor também, nós temos visto aí almas perecendo, pessoas necessitando de cuidado, vidas precisando de cuidados, e a gente vê que tem pessoas que se acomodaram e têm dito que está no mundo por falta de opção ou por falta de pessoas que não pregam o evangelho. E nós bem sabemos disso, que tem pessoas que pregam. Então, no grande dia, a gente não vai poder dizer, mas ninguém pregou para mim. Hoje, o que o senhor acha que realmente é dureza do coração humano ou é porque realmente ainda falta pessoas abraçar o seu ID e ir levar esse evangelho às pessoas necessitadas? Os dois. Ainda existem muitas pessoas que estão dentro de 4 paredes. Existem muitas pessoas que estão dentro de 4 paredes e acham que o ministério está ali dentro. E estão deixando a desejar nesta área. E também muitas pessoas que estão com o coração endurecidos para a palavra de Deus. Porque, querendo ou não, as portas das igrejas sempre esteve abertas. Então, naquele dia não terá desculpa. Sempre esteve aberta a porta da igreja, sempre tem alguém pregando, sempre tem alguém para orientar. Eu costumo dizer, quando eu prego no texto de Mateus capítulo número 25, que as virgens estão dormindo, vem alguém na frente anunciando antes do noivo chegar. Então, antes do noivo chegar, sempre tem alguém anunciando. E até o dia de hoje não é diferente. Tem alguém anunciando. A dureza do coração do povo tem distanciado o povo de Deus, tem distanciado o povo muito da presença de Deus. E Isaías diz isso, né? Isaías capítulo 59, o profeta messiânico, ele traz à tona uma palavra que muitos usam até como escudo,
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem tampouco agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Receba essa palavra e tal, só que esquece o que Isaías fala mais à frente. Mas os vossos pecados... faz separação. Você entendeu? O povo chega lá e não, receba aí que Deus está te ouvindo sim, que Deus está com a mão estendida para te abençoar. Só que quando chega no momento chave, ele fala assim, não, mas a sua transgressão, o vosso pecado, a vossa iniquidade, é o que cria assim, uma divisão entre vós e o vosso Deus. Hoje o senhor acha que no nosso meio, eu até brinquei falando isso, e teve um irmão que comentou e falou assim, não, mas as igrejas hoje ela tem a sua forma de trabalhar, o seu meio de trabalhar, e detalhe, Nego Borg chegou, gente, vale ressaltar, coloca aqui na mesa, vale ressaltar o seguinte, hoje nós que somos de meio pentecostais, a gente tem visto muito, a gente tem visto muito, pastor, e com isso a gente fica até receioso. Hoje eu estava conversando isso e traz até um certo confronto ao nosso coração. O povo hoje tem medo de orar, o povo se manifestar, irmão. O povo hoje não ora mais porque tem medo de orar, o povo se manifestar. Verdade. Eu não vou orar não, que deixa lá que se orar vai mexer, vai se manifestar. O povo tem medo. Hoje, e a gente que tem o pentecostal na veia, essa linhagem pentecostal, o senhor sabe que a gente não a gente não afina para pouca coisa. Entendeu? Entendeu? O senhor fala com propriedade que o senhor até hoje é uma linhagem pentecostal, né? Sim. A igreja pentecostal ungida. E a gente vê, a gente acompanha essa linhagem, a gente tem visto isso e tal. E hoje, o que o senhor acha? Por que o pessoal tem medo de orar e o povo se manifestar? Eu acredito que há uma frieza espiritual no meio da igreja. De um tempo para cá, como eu disse, eu não tenho muitos anos de evangelho, comparado a muitos homens experientes que eu conheço aqui também na cidade de Una. Tenho apenas 10 anos no evangelho, mas de um tempo para cá, a igreja tem esfriado bastante. O desejo insaciável de buscar a Deus, aquele primeiro amor, aquele cuidado, aquele zelo, desejo de ter a palavra, aquele temor e tremor das coisas de Deus, tem se apagado muito no meio evangélico. E com isso também a frieza tem entrado. Eu não digo nem só a questão de ter medo de manifestação, mas a frieza, as manifestações não têm acontecido por causa também da frieza, porque onde há a presença de Deus, não tem espaço para o maligno. Hoje, eu estava ontem em nossa festividade de varões e o pregador falou algo muito interessante, que o demônio ele está, às vezes, congregando dentro da igreja, congregando com o povo, porque não há uma manifestação. Ele está ali no meio, faz bagunça no meio, vive, ele destrói família e o povo ali está dentro da igreja e ninguém tem mais visão espiritual para poder enxergar. E engraçado, você falando isso, eu lembro de uma peça teatral e a gente até brinca. A peça ela é uma peça humorística, só que transmite a mensagem com a veracidade que o senhor precisa ver, que é o seguinte. A peça teatral, o inimigo estava em cima do altar. Olha a peça teatral, o inimigo em cima do altar ali, simbolizando o inimigo, o nosso adversário. Em cima do altar e chega o filho do pastor. No meio do culto, atrasado e tal. E o inimigo fala, por que vós pensam que são filhos de Deus e só chegam no meio dos louvores? Porque os louvores são entoados ao Santo Deus e tal. Aí ele fala, eu vou te expulsar. O filho do pastor, mas você vai me expulsar por quê? Eu vou te expulsar porque eu nasci num berço evangélico. Aí eu nasci no céu, entendeu? Aí eu vou te expulsar porque eu sou filho do pastor, eu sou filho de Deus. Então assim, a gente vê, hoje, a gente tem criado-se um comodismo e tem pessoas querendo expulsar o maligno, entidades com títulos. E a gente sabe que não funciona assim, que não funciona dessa forma. Tem pessoas que querem pegar a credencial, quer mostrar na cara do inimigo, sabe porque eu estudei em tal faculdade, eu fiz tal faculdade teológica, e a gente sabe que a intimidade com Deus ela vai além disso. Eu brinco falando que eu tenho até saudade daquelas irmãs que chamavam Deus de Deus, Jesus de Jesus, que era pessoal que a gente olhava para o joelho e a gente via a marca, aquela marca branca no joelho de tanto estar ajoelhado orando. E hoje falta-se isso. Então, assim, acredito que o Senhor, nos seus 10 anos de caminhada, de fé, o Senhor teve passados por algo que certamente deve ter chamado a atenção do Senhor. E hoje, o que o Senhor acha que seria o ponto ápice
a guinada de chave, a virada de chave, para que a gente, pregadores, quem está em casa, se aproximar mais de Deus? O Davi, o segredo continua sendo o mesmo de antigamente. O segredo continua sendo a oração. Através da oração, nós se aproximamos de Deus. E em as minhas pregações, quando eu costumo falar de oração, eu costumo falar muito que a gente adquire um maior vínculo de amizade com uma pessoa através da comunicação. Quanto mais nós conversamos um com o outro, mais nós se conhecemos. Exato. E com Deus é a mesma coisa. E com conhecimento, aproximação. Então, não tem como nós manter uma aproximação com Deus se nós não tiver oração. Tudo tem que estar ligado um ao outro. É claro, sim, que tem o jejum, tem a palavra, que são essenciais e tudo agrega uma coisa só. Mas a oração é o ápice principal para nós chegarmos mais a Deus, se aproximarmos mais de Deus. Sim. E o senhor falando isso, nós sabemos que tem pessoas que têm dificuldades. Às vezes, e essas pessoas que têm dificuldade quando eu falo isso, eu até me emociono porque são essas pessoas quem, mesmo com suas dificuldades, acabam se sacrificando em buscar o Senhor. Né? Exemplo, tem pessoas em zona rural hoje que, mesmo com toda a dificuldade do mundo, elas não param de adorar. Elas não param de adorar. Evangelista Leônidas, comentário aqui para o senhor Luiz Negrão dos Santos. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Evangelista Leônidas, homem de Deus, certamente você deve conhecê-lo. Adeilzo Silva dos Santos, amém. Evangelista, como costume, eu costumo pedir que os convidados eles direcionem uma palavra de fé, uma mensagem para quem está em casa. Geralmente eu faço isso no final, mas se eu quero fazer agora no meio, que eu tenho uns bate-papo para a gente ter um bate-bola aí para frente. Amém. Você pode ficar à vontade. Aqui na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo de número 24, o versículo de número 35, Jesus ele diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Jesus ele está expressando algo muito impactante para as nossas vidas aqui. Quando Jesus diz que as palavras dele não passarão de forma alguma, porque hoje nós notamos que um lugar, um objeto ou pessoas, por mais bonito que eles sejam, com o tempo eles se acabam. A pessoa, quanto mais bonita ela seja, desde criança ao nascer, a sua adolescência, a sua fase adulta, tudo se finda, tudo passa, é passageiro. Momentos são passageiros, dinheiro são passageiros, mas o que permanece é a palavra de Deus. E nós devemos aderir para nós isso que não passa, que é a palavra de Deus sobre a nossa vida. Temos que guardar a palavra, porque tudo na nossa vida hoje é momentâneo. Não se ganhe com sua beleza, não se ganhe com seu poder aquisitivo, não se ganhe com aquilo que tu possui, com amizades, mas se apegue à palavra de Deus, porque tudo vai passar. Mas a única coisa que não passará, que você guardará para sempre, é a palavra de Deus, o Verbo encarnado, que é Jesus Cristo, o Salvador de nossas vidas. Gente, vale ressaltar e lembrar a vocês que o Papo de Cristão é um oferecimento do Nego Burger, que inclusive já está aqui conosco uma vez mais. Farmácia Bethesda, tô pegando a pesca aqui com o produtor, tá? Farmácia Bethesda, PowerNet, nosso mais novo apoiador aí, o melhor provedor. Lembrando para você de Uniregião, 5G é na PowerNet, tá certo? Melhor assistência técnica, vai entrar aí na tela agora. Temos também Bahia Faixas, como sempre, cuidando de toda a nossa comunicação visual, tá, gente? Farmácia Bethesda, Farmácia do Galego, falou em saúde, assistência familiar, falou na Farmácia Bethesda, Farmácia do Galego. Falou evento, segurança, formaturas, casamento, tudo isso e muito mais. Falou área de segurança. Lembrando você que está nos assistindo, o QR Code do WhatsApp da PowerNet deve estar aparecendo aqui agora. Você já escaneia ele, que ele te encaminhará para o link de atendimento lá na PowerNet e certamente você será bem atendido e tem planos lá que só a PowerNet sabe trazer para vocês, tá?
Lembrando a vocês também que no contato de Nego Burger estará aqui no nosso rodapé. Lembrando que Nego Burger atende em Una, Santa Luzia. Lembrando que é das 18 horas da tarde até as 23 da noite, tá? Corra lá, faça seu pedido que dá tempo de você lanchar junto com a gente aqui. A gente pode ficar à vontade, viu? O senhor me falou que o senhor tem uma caminhada aí no mundo e tal, o senhor ressaltou aqui no início. E eu pergunto ao senhor, nessa caminhada que o senhor teve longe da igreja, não teve momentos que o senhor clamou por Deus, mesmo sem estar na igreja? Não, meu Deus, mentira dessa, me salva disso daqui. Se o senhor me salvar, mas nunca eu faço isso. Eu tive um grande livramento ali na nossa capital, Baiana, em Salvador. Eu morei ali, não bem precisamente em Salvador, eu morava num povoado chamado Porto de Sauípe. E lembro-me que eu estava numa festa e lembro que nessa época eu era casado com uma outra mulher, em outro relacionamento, enfim. E eu lembro que eu era um amigo, e um policial passou e ele me empurrou, botou o braço sobre mim, só que eu não vi quem era. Quando eu olhei para trás... Policial. Mas eu olhei com a cara feia, zangado, e ele já veio me agredindo. E no impulso do momento, no calor do momento, eu acabei também agredindo ele. Como era um povoado, não tinha delegacia, fui levado para uma casa de apoio. E ali, vocês sabem o que aconteceu? Apanhei bastante. E eu vi o cuidado de Deus, porque tinha uma viatura pronta para me levar para o presídio já. Sim. Eles iam me deixar preso, e o policial ia fazer corpo de delito, para dizer que eu agredi ele sem ele ter feito nada. Sim. Porque ele, na verdade, muitos, né? Tem muitos policiais honestos, é claro, sei que existem muitos, mas existem muitos também desonestos. Que chegou lá e contou a versão dele, ele não contou o que aconteceu, contou a versão dele, e o tenente acreditou na versão dele. Policial, né? Policial, né? Colega de farda. E apanhei muito e fiquei ali sentado. Todos os policiais da festa bateram, tiraram sua casquinha. Fiquei sentado numa casa de apoio. E a única viatura que tinha acabado de levar um homem para a cidade vizinha para ficar preso. Quando a viatura retornasse, eu ia ser levado. E eu fiquei sentado. Não tinha apresentado o documento, por não tinha levado o documento para a festa. E naquele momento ali, eu ficava pensando, e agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vim apenas curtir uma festa, não fiz nada de errado, foi apenas um atrito, um calor do momento, estou aqui nessa situação, e eu pensando comigo mesmo. E o homem que estava sentado do meu lado, o policial que estava sentado do meu lado, ele olhou para mim e disse assim, rapaz, que papelão esse, o que é que você fez? Bater em polícia? Você é louco? Aí eu olhei para ele, eu falei, rapaz, ele me agrediu primeiro. Eu falei, rapaz, já que eu vou dar nessa versão sua. E eu clamando a Deus ali mesmo, sem conhecer nada de Deus, não entendia nada. Sem conhecer a fé. Não conhecia nada. E naquele momento ali, clamei a Deus. E lembro-me que o celular dele tocou. Quando o celular dele tocou, ele atendeu, ele acredita que seja a esposa. Ele olhou para mim e disse, não se mexa daí, eu vou aqui conversar nesse celular, você não saia daí. Não saia daí, porque se você sair daí, eu vou te quebrar todo. Eu falei, meu braço já está quebrado, que eles deslocaram meu braço. Aí ele falou, isso aí não é quebrar não, quebrar eu vou te mostrar se você se mexer daí. Eita. E era um negão de quase 2 metros de altura. E a gente só entra com confusão pequena assim, né? Eu sei que no momento que ele saiu, eu não sei como, alguma voz me dizia, se você quiser sair, a hora é agora. Era um momento de festa, não costumávamos ficar, a polícia sempre costuma pegar alguém, deixar na casa de apoio, até no outro dia eles soltam, né? Isso. Às vezes também eles estavam por pressão, botando mais pressão psicológica na minha mente. Eu sei que no momento, no piscar de olho, eu consegui escapar. Quando eu escapei, agradeci muito a Deus. Eu conhecia toda a localidade de onde eu morava, os policiais eram de fora, e nesse dia eu escapei. E eu glorifiquei muito ao nome do Senhor naquele dia. Entendi naquele dia que foi a mão do Senhor, apesar de não ter uma experiência com Deus. E depois que eu me converti, eu entendi o que Deus queria de fato para a minha vida. Já me envolvi em outras situações, que também não vou citar aqui, mas já me envolvi em outras situações, andei por outros caminhos também. Mas em todo o tempo, mesmo sem conhecer a Deus, eu entendi que todo o tempo era a mão de Deus me guardando. E o dia de hoje eu entendo mais ainda que a mão de Deus tem me guardado até os dias de hoje. Vale ressaltar o seguinte:
O senhor falando aí sobre o cuidado da mão de Deus e tal, a gente entende, evangelista, que Deus ele cuida dos seus, ele tem o seu meio de nos trazer, né? Eu tive o prazer de nascer em um berço evangélico, né? Embora eu até vou perguntar qual a sua opinião sobre, eu nasci em um berço pentecostal, minha mãe era obreira da Deus de Amor, e a gente sabe como a Deus de Amor é rígida. Então, assim, para jovem, tá começando a sua fé, não pode usar bermuda que é pecado, andar sem camisa, o Espírito Santo se afasta, se brincar futebol, tá brincando com a cabeça do inimigo, aquele negócio todo. Então, assim, hoje eu entendo que tudo me é lícito. Só que tem coisas que não me convém fazer. Hoje eu tenho esse entendimento. Só que na época, aquele peso que pesava sobre as nossas costas, e principalmente um jovem que está em época escolar, a gente entende que tudo é pecado e que acaba, de uma certa forma, é como se a gente já estivesse condenado. Sim. Mesmo se sacrificando, mesmo tendo um caminho. Hoje, o que o senhor acha? As instituições, ela tem, não vou nem falar aberto os olhos acerca, só que ela tem mudado acerca disso? Acerca do que pode, do que não é pode, o que não pode, o que é de Deus, o que é do homem. Você fala da igreja? Isso, as instituições religiosas, né? Isso. Então, graças a Deus, o avanço da tecnologia tem nos ajudado bastante, né? A internet, nós temos acesso hoje ao YouTube, que tem muitos pastores renomados que nos ensina a entender melhor a palavra de Deus. Isso sim tem algo positivo e também tem algo preocupante, né? Sim. Naquela época era o tempo da ignorância, né? Tudo era pecado. Isso. Você não podia ir à praia nem com a família, nem que fosse uma praia deserta, era pecado praia, era pecado jogar bola, era pecado, às vezes, se reunir para algumas atividades. Tudo era pecado, na verdade. Então, na verdade, era o homem se resguardar totalmente, viver espiritualmente 24 horas por dia. E jamais que por mais que o homem tente, ele nunca consegue ser espiritual 24 horas por dia. Isso. Ninguém consegue ser. Por mais que isso é algo positivo. Se conseguir, é algo positivo. Amém. Mas ninguém consegue. Então, a religiosidade tem afastado muita gente da presença de Deus. Porque algumas pessoas, naquela época, pensavam muito antes de aceitar Jesus. A preocupação dele era: eu não vou poder mais ter minha amizade, eu não vou poder mais usar bermuda, eu não vou poder mais usar camisa normal, porque antigamente até usar camisa era pecado. Tinha que ser camisa de manga longa, bem vestido, bem trajado, senão não era evangélico. Tinha pessoas que nem a paz do Senhor não dava. Mas com o avanço da tecnologia, hoje nós temos portais ao qual podemos fazer cursos de teologia, podemos chegar até o bacharel, mestrado, podemos ter um conhecimento bastante da palavra de Deus, mas tem algo preocupante, porque hoje também quase tudo está normal no meio da igreja, com o avanço disso, porque naquela época também era o tempo da ignorância, mas era um tempo em que a presença de Deus era maior na igreja, a santidade era maior dentro da igreja. A gente sentia com mais intensidade, né? Com mais intensidade a presença. Quando alguém ia morrer na igreja, ninguém não pegava ninguém de surpresa, só a pessoa, porque alguém já se levantava em profecia e dizia que Deus ia recolher. Eram os mistérios fortes que aconteciam na igreja, que hoje não tem mais. Então, esse é o ponto negativo e também tem o ponto positivo. Sim. De abrir a mente, né, de muitos jovens. Hoje a gente vê muitos jovens já começando cedo a querer ser pregador. Isso. E já com uma grande base, sustentabilidade, através do avanço da tecnologia, que hoje temos o celular, né, o aparelho de celular, o tablet, notebook, a qual tem uma facilidade maior. Mas também, por outro lado, há algo muito preocupante no nosso meio, porque tudo está ficando normal. Fizeram uma pergunta aqui para o senhor, é para a gente, né? A pergunta foi a seguinte: qual a opinião de vocês em relação a cumprimentar com a paz do Senhor apenas quem é cristão e não a todos? Qual a opinião do senhor sobre? Então, eu acredito muito que a paz do Senhor é para todos. Também creio nisso. Tem pessoas que dão a paz do Senhor e costumam dizer a paz do Senhor, e para os ouvintes uma boa noite de salvação. É. A paz do Senhor é dada para todos, porque
todos nós merecemos a paz de Deus sobre a nossa vida, independente de qual caminho que nós tenhamos. E também já se torna algo profético sobre a vida daqueles que ouvem. Sim. A paz do Senhor. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil e você sauda alguém com a paz do Senhor. Às vezes ali está só um irmão evangélico e outros que não são. E às vezes as pessoas chegam e saudam aquele, a paz do Senhor. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Os outros não merecem a paz de Deus. E a pergunta leva a essa Eu acredito crença, que né? a paz é a todos. A paz é dada a todos. E sem falar que, exemplo, seja da religião cristã, evangélica, cristã católica ou não, a gente entende que, e a gente até usa muito isso quando alguém nos faz um favor, hoje dificilmente no nosso país a gente usa o obrigado. É mais o Deus abençoe. Deus abençoe. Né? Deus abençoe, irmão, Deus abençoe, meu amigo e tal. Vá com Deus. Então, assim, a gente usamos sempre Deus abençoe, vá com Deus. E na hora de desejar paz, a gente deseja uma paz apenas aquele que faz parte de uma instituição, de uma entidade cristã. Então, realmente, deixamos a desejar. Mas fica a nossa resposta, a gente crê e defende que a paz ela deve ser destinada a todos, independente de religião, de crença. A gente crê nisso, a gente acredita nisso. Inclusive a paz do Senhor para vocês que estão nos ouvindo. Né? Evangelista Leônidas, vale ressaltar o seguinte. O senhor tem 10 anos de ministério, já passou por poucas e boas aí que tem nos ressaltados. Hoje eu vejo uma diferença muito grande de quando eu era cristão, logo no início da caminhada. Aquilo que o senhor falou, hoje tudo parece que está normal, se normalizou, né? E algo que me entristece bastante no dia a dia de hoje é o seguinte: hoje nós valorizamos as coisas que têm preço e precificamos aquilo que tem valores. Eu até usei esse exemplo num bate-papo que a gente tem em pré-live e tal com o pessoal, e teve um que falou assim: poxa, eu nunca tinha parado para analisar dessa forma. A gente está numa igreja hoje, se uma criança ir lá tal, e pegar o microfone, a gente não pega nesse microfone não, que é da igreja, que não sei o que, uma criança vai e senta na bateria, sai daí menino, que isso aí é santo, que não sei o que, aquele negócio todo. E quando alguém destrata alguém da igreja, e quando alguém destrata um irmão da igreja, a gente não dá a menor importância. Hoje tem irmãos aí que faltam N cultos. Não é acerca daquela pessoa que quer se aproveitar da situação. A gente também sabe que tem muito que quer se fazer de coitadinho, né? A gente sabe que tem muito que quer se fazer de coitadinho. Não é sobre isso. Mas tem pessoas que realmente necessitam de um cuidado. Tem pessoas que realmente necessitam de um amparo. Hoje eu tenho visto essa dificuldade, essa necessidade. E o senhor, o que acha que seria um meio de solucionar ou de dar uma atenção maior acerca desse pessoal, acerca disso? Essas pessoas que costuma não costuma perder culto, você fala nesse critério, Isso. Frequentemente, não tem aquele, eles são mais um pouco, eu vou usar essa palavra, um pouco arisco. Isso, falando no nosso português baianado. Um pouco arisco para estar no meio, se agregar a pessoas, tem uma dificuldade de estar, a pessoa vai no culto às vezes não vai nesse domingo, no outro não vai. Isso. Eu acho que esse povo merece uma atenção. Algumas pessoas, que nem você disse, foi muito interessante, algumas pessoas querem realmente que sejam bajulados, né? Exato. Tem muitos crentes nenéns dentro da igreja, eu vou falar aqui entre aspas, muitos crentes neném que querem ser bajulados, que se o pastor deu uma atenção a alguém, ele já fica um pouco zangado, já não vai naquele culto, se não receber oportunidade, já não vai. Mas existem pessoas que realmente precisam de um amparo espiritual, precisam de proximidade, que pessoas vão lá, peguem na mão, né, caminhem com ele, precisa de uma ajuda. Eu acho que aí precisa mais de um esforço nosso, né? Precisa que a gente, pessoas que se doem por essas pessoas. Eu acho que precisa mais de pegarmos aquilo que nos foi dado. O que é que nos foi dado? O amor de Cristo. Porque nós olhamos que os mandamentos de Deus, ele começa, os dois primeiros, fala do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. O que precisa mais para a igreja, para a humanidade, é o amor. E o que é o amor? É você amar até aquele que não gosta de você, aquele que fala mal de você, porque às vezes nós queremos puxar para nós, mas aqueles que nos convêm.
Ah, se aquele que nos convém deixar de ir na igreja, nós visita ele. Isso. Mas aquele que não nos convém, nós não visita. Nós não procura saber, nós não manda uma mensagem. Não se preocupa tanto quanto aquele outro, a qual nós temos um maior vínculo de amizade, né? Mais proximidade. Então, acho que precisa mais de amor. Eu não falo, quando eu falo isso, eu não falo em relação só a pessoas, eu falo até de mim mesmo. Nós todos, igreja, precisamos mais ter o amor de Deus sobre a nossa vida. E como nós adquirimos o amor? Buscando mais a presença de Deus. E quando o senhor fala disso, eu comentando com uma pessoa, e ela deve estar assistindo essa live agora, ela vai até recordar, é apoiador nosso, acerca do seguinte. Antigamente, se a gente fosse uma denominada igreja, ou conversasse com um irmão de uma denominada igreja, rapaz, fulano é da mesma igreja que você, né? Como é fulano? Abriu uma ficha para você porque ele tinha intimidade. Sim. A igreja tinha aquela unidade, aquela intimidade. Não, fulano é bênção, fulano é isso, fulano é aquilo outro. Aí tu chega hoje. Rapaz, como é que é Leônidas? Rapaz, não sei não. Mas você não a gente é da mesma igreja. O povo entra na igreja, sauda, tem pessoas que entram, saem da igreja sem nem cumprimentar, sem nem conversar, não tem aquele diálogo, aquela intimidade mais. A igreja antes, literalmente, era tratada como família. Hoje não mais. Hoje, infelizmente, a gente não se trata como família, é o irmão ali e tal. Hoje, cada um tem seus problemas, cada um tem suas dores. Tem perdido a união, né? O povo está separado, está causando divisão. E eu não sei se o senhor concorda com o que eu irei falar, só que eu acho que o seguinte, por isso que as igrejas têm falhado. As igrejas, nós temos falhados, né? Que é o seguinte, a gente buscamos união. Só que união, até brinco dizendo que união que acontece num partido político. Você pode olhar, tem uma proposta boa, tal, a gente vai lá e não, vamos se unir aqui, a proposta é boa, fulano tem uma ideia melhor, o ganho aqui é melhor, então aqui vamos ficar aqui. Se o partido B já tem uma opinião melhor, não, vamos para o partido B, porque o negócio já acontece melhor. A igreja em si, a gente fala de unidade. O que é unidade? Isso é união, duas canecas juntas. Isso é uma unidade. Independente da alça, da superfície, do fundo, da plotagem, independente. É uma caneca. O todo é uma caneca. Assim é o que Cristo nos ensina. Eu sou a videira verdadeira, correto? E vós são os ramos que está em mim e eu estou ligado aonde? No Pai. Aqueles que frutificarem deram fruto, amém. Mas aqueles que não derem, será cortado e lançado fora. O senhor quer ver uma coisa? Por menor que seja o nosso dedo midinho, arranque ele. Vai fazer uma baita falta. Com certeza. E é isso que é a igreja. Por menor que seja o irmãozinho lá da igreja, do que cuida do som, do nosso irmão que está atrás das câmeras aqui, fazendo tudo acontecer, não está aparecendo, mas está fazendo acontecer. Então, assim, por menor que sejam nossos apoiadores que estão por trás disso tudo, vai fazer falta, porque somos um membro. Nós somos uma unidade. E é isso que a Bíblia nos ensina, que nós somos um membro de um Cristo, Cristo é a cabeça. Então hoje tem se faltado isso. A união, se separar, não faz falta. Aí o povo ainda usa aquilo assim, eu nasci sozinho. Eu nasci sozinho, eu sei me virar sozinho. Só que não é isso que a igreja ensina, que a Bíblia ensina. Nós somos o que? Nós somos um corpo. E se a gente perder um membro, por menor que seja, vai doer. Só que pega uma unha, a unha ela cresce facilmente. Dá uma topada num bico de pedra, você vê. Se não dói, você faz, entendeu? Então, assim, hoje eu olho que nós devíamos olhar dessa forma. Que a igreja, os irmãos, por menor que seja, não só em tamanho e estaturas, mas em importância, no serviço que presta, ele tem a mesma importância de um pastor que está lá em cima do altar pregando. É a irmãzinha que limpa a igreja e tal. Eu brinco que teve um pastor amigo meu em Minas Gerais, ele foi muito crente quando estávamos na rádio, e ele trouxe uma mensagem dizendo, pastor Yuri, eu acho que ele deve estar nos assistindo também, bênção de Deus, um pastor jovem lá em Minas, e ele dizia que todo o andamento do culto, ele tem a mesma importância do culto acontecer. Tudo que acontece nos bastidores, por trás das câmeras. E lá o pessoal tem aquele amor, que o pessoal faz as coisas louvando, o culto já começava antes. Ou seja, o culto não começava das 19 horas. O culto começava antes. Então hoje a gente precisa pegar essa essência.
O culto começa quando você se arruma em casa. O que você acha sobre isso? A gente tá pegando hoje, não, eu sou pregador, então posso chegar às 8h30. Sim, é. Tem muitos pregadores que já chegam praticamente na hora de pregar, né? Você entendeu? Ele acha que o importante do culto é só ele. Pode ser mesmo. Eu estava pregando uma época a respeito de Abraão, e eu acho interessante que Abraão ele sai de casa com Isaac, a lenha, os servos, com seus jumentos, e ele vai até o lugar da adoração carregando a lenha. E quando chega até lá em cima do monte, Isaac ele para carregando a lenha. Olha, meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Aí eu destaco aqui algo muito interessante, é que Abraão ele está subindo para adorar. Sim. E o fogo já está aceso. Ele não espera o fogo acender lá no momento da adoração. Tem muitos crentes que pensam que o fogo vai acender lá. Mas não, nós temos que levar o fogo aceso, a chama acesa para o culto. O que é culto? A palavra culto é oferecer. É sacrificar, né? Nós temos que oferecer, dar o melhor. E esse oferecer, quem tem que levar é quem? Você tem que levar. Você que tem que levar para o culto. Então, o culto, ele é bom, o momento do culto, ele é bom, ele começa em casa. A partir do momento que nós estamos se arrumando para a glorificação de Deus, não sair de casa, no cuidado. Quando nós chegamos até o culto, para no momento da adoração, o culto já começou bem antes. Bem antes. O culto começa antes. É tudo isso que você falou. Na arrumação, no cuidado dos cuidados de arrumar a cadeira, no varrer, tudo um cuidado é um culto de glorificação a Deus. O senhor falando acerca de Abraão e de Isaac, me remete a algo que o que me chama a atenção é que o sacrifício de Abraão, ele não foi lá em cima do monte. Imagina se eu receber uma promessa de sacrificar o seu filho. O sacrifício começa aqui dentro. Sim. O sacrifício começa antes dele sair de casa. Antes dele acordar o menino para levar. Imagine ele, eu vou ter que matar meu menino e tal. Imagine isso. Hoje a gente se preocupa se a gente vai vender um carro para ficar pé, que não sei o que, aquele negócio todo. Imagina ele sabendo que ele iria entregar a Deus uma promessa. E ainda assim ele foi obediente. Algo que ele tanto chorou para receber. Isso, entendeu? E algo que tentou até dar um jeitinho, que ele queria tanto, tentou dar um jeitinho, que veio Ismael antes, né? Com Agar, tal, aquele negócio todo. E interessante é que Deus faz com Abraão, ainda faz Abraão fazer uma caminhada de 3 dias, olhando na cara de Isaac, sabendo que chegasse no monte e ia sacrificar Isaac. 3 dias Deus faz ele andar com Isaac. Mas eu acho interessante que Abraão, mesmo ele sabendo que ele ia sacrificar o que ele mais queria, o que Deus tinha dado, mesmo dando os 3 dias, Deus deu esses 3 dias para Abraão ainda pensar. Se é aquilo mesmo, ou seja, ter tempo de arrependimento. De repente ele ia se arrepender do que Abraão ia fazer. Deus deu 3 dias para ele pensar, eu vou voltar para trás, eu vou desistir. Porque tem muitos que têm desistido, tem muitos que têm voltado para trás. Mas que nós possamos ser que nem Abraão, continuar no centro da vontade de Deus, caminhando no centro da vontade de Deus. O senhor acha o seguinte, que nem no caso ali, além da fé de Abraão, a gente também tem que ressaltar a obediência de Isaac, né? A obediência de Isaac, porque se for eu corria, eu vou pedir para o senhor. Abraão já chegou de idade. Isaac na flor da idade. Com certeza ele conseguiria escapar facinho de Abraão. Exato. Mas ele se sujeitou. Ele se sujeitou. Porque nós temos que se sujeitar à vontade de Deus. Ele permitiu Abraão velho amarrar ele sendo novo. Com todo o vigor, com toda a energia. Porque ele preferiu estar amarrado em cima do altar de Deus. E o engraçado, quando a gente fala acerca disso, vale ressaltar o seguinte. Além de toda a força da juventude que Isaac tinha, a gente também vê o ensinamento, né? Imagina a intimidade que ele tinha visto que o pai dele tinha com Deus. Com certeza. Para ele falar bem assim, não, realmente é Deus. Porque hoje, às vezes, a gente questiona, né? Se fosse hoje, talvez a gente falasse, pai, o senhor tem certeza que foi Deus mesmo? O senhor tem certeza? Quando é algo que tira, né? Agora quando é algo que é para receber. É Deus, irmão, é Deus. Onde é Deus mesmo. E é o que eu sempre falo, hoje o termômetro, de saber qual é o termômetro humano de saber o que é de Deus e o que não é mais as escrituras. Tá dando certo? É de Deus. Só que tem um monte de coisa dando certo que Deus não tá no negócio. Não tá. Você tem um bocado de coisa caminhando, dando certo, Deus está dizendo, tô aí, não, viu? E o povo, não, é de Deus, está dando certo, está no negócio e tal. Então, hoje, é aquilo que Atos 17 nos ensina, né, que os crentes de Beréia, eles eram mais prudentes do que o de Tessalônica, porque eles ouviam aquilo que era pregado, aquilo que era transmitido e examinava.
Só que detalhe, não era Leônidas que pregava não, viu? Eles examinavam o que Paulo falava, irmão. Não era Leônidas, não era Davi e tal, não era esse pregador não, era Paulo. Era Paulo. Então, Homem preparado. Homem preparado e que tinha o conhecimento tanto das escrituras, quanto da época dos seus pergaminhos. O cara estudou com Gamaliel, o maior chefe da época. Os pés de Gamaliel. Entendeu? Então, assim, hoje a gente precisa colocar na balança, e eu volto a repetir o que eu tenho falo em diversos episódios. O evangelho ele não é baseado naquilo que Davi diz, naquilo que o evangelista Leônidas diz, mas sim naquilo que as escrituras nos ensinam e elas nos orientam acerca disso. Falando acerca de Paulo, o senhor trouxe a história de Abraão e me remete acerca de Elias. Elias foi um homem de Deus tão preparado e ficou com medo de Jezabel, se escondeu e tal. A pressão psicológica, às vezes, conduz a pessoa a fazer coisa que nem ele mesmo sabe o que ele está fazendo. Você percebe que Elias ele foge de Jezabel para não morrer, e quando chega no deserto ele pede a morte. Ele não sabe o que queria. Isso. Tem muitas pessoas em conflito na sua mente. Porque também nós vamos parar para analisar o que estava acontecendo com Elias. Não era uma mulher que estava ameaçando Elias, era um governo. Era um governo inteiro. Então, pressão psicológica em cima da cabeça de Elias. Milhares de soldados, milhares de homens em busca de Elias. E os profetas também, morrendo na espada. Né? Profetas dentro de caverna. Um momento ali de Elias ali causou um conflito na sua mente que nem ele sabia o que ele queria naquele momento. Ele foge para o deserto e no deserto nós olhamos também já o cuidado de Deus com Elias. E falando acerca que nós falamos, ele lutou contra o governo. Só que pensa na intimidade que o homem tem com Deus. Imagina o homem chegar e falar assim, ó, hoje não irá chover. E o engraçado é que não é segundo a palavra de Deus, não. Segundo a minha palavra, não irá chover, nem orvalho cairá do céu. Ou seja, nem serenar iria serenar. Ousadia. Imagina essa ousadia o homem saber da intimidade que ele tinha com Deus. E o engraçado que, além disso tudo, nós vemos o seguinte, a intimidade que ele tinha com Deus e o quanto ele se propôs, ele abriu mão da sua vida, de sua caminhada, para poder ter essa intimidade com Deus. Deus ele não chama, eu até brinco e falo, Deus ele não chama desocupado. Não. Ele fala assim, mas eu estou tão ocupado, tal, estou fazendo isso, tal, aquilo, outro. Por que eu não pego fulano? Ô pastor, não dá para mim. Tem pessoas hoje que, e principalmente quem lidera a igreja hoje, tem visto e tem sofrido com isso. Que é acerca de escala de obreiros, né? Não dá para mim hoje. Tal dia não dá para... me coloca em tal dia. Hoje a gente pega as coisas e acaba tentando arrumar no nosso jeitinho. Do nosso jeito, dá o nosso jeito. Tentar enquadrar na nossa agenda. Jesus chegou com um discípulo pescando e chamou para ele. Isso. A partir de hoje você não vai mexer mais com rede. A partir de hoje vou fazer pescadores de homens. Pegou ocupados. Uhum. Mateus trabalhava também. Pegou Mateus também. Ele conta com pessoas que estejam ocupadas mesmo. Não é pessoas desocupadas. Você ser desocupado para fazer algo é fácil demais. Tanto faz. Não vê dedicação nisso. Mas nós vemos dedicação de pessoas que têm as suas tarefas diárias, mas mesmo assim, ele prepara um tempo para Deus. Ele cria o tempo de Deus na vida dele, para fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. E o senhor falando acerca disso, da pessoa que cria-se o tempo de Deus para fazer a vontade dele, a gente vê o seguinte... a gente falamos de Eliseu. Eliseu estava cuidando dos seus gados, da lavoura de seu pai. E chega Elias e fala assim, é para mim ir contigo? Então permita-me que eu vá dar um beijo no meu pai, na minha mãe, matar os gados. Ou seja, tirar tudo que me prende aqui. Até os gados, hoje, a gente fala assim, eu tenho que ir, mas eu tenho tal coisa para fazer, tem que balancear. Aí a gente usa qual esse? Mas tudo é com decência e ordem. A gente já se valendo, tudo é com decência e ordem. Realmente, tudo é com decência e ordem. Só que naquela época, a gente vê o profeta Eliseu, ele tirando tudo aquilo que apegava, que o prendia. E a gente vê ele se pondo na posição de viver não apenas o que Elias viveu, mas de ter a unção dobrada do que Elias fazia. Sobre sua vida. Muito forte. Então, assim, hoje, o que nos falta... de certa forma, é nos colocar na posição.
você vai ver que toda a Bíblia, quando se trata das leis, dos profetas, Cristo ele sempre tira alguém, o Evangelho sempre tira alguém da zona de conforto e joga para uma posição. A gente vê isso com Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. A gente vê isso com Jeremias, desce a casa do oleiro, que lá tu ouvirás as minhas palavras. Levanta para descer. Levanta para descer, literalmente. Então, assim, hoje, o que nos falta é ter essa sensibilidade, o senhor acha, de ouvir a voz de Deus, de se inclinar a ouvir a voz de Deus? Não entendi sua pergunta. Que nem um exemplo. Na época, os profetas, eles buscavam e, consequentemente, acabavam ouvindo a voz de Deus. Hoje, queremos ouvir a voz de Deus para buscar. Sim. Nossa realidade hoje, né? Se Deus falar comigo, eu irei buscar. Então, hoje, o que nos falta é o quê? Nos colocar na posição, como os profetas faziam, para assim, consequentemente, ouvirmos a voz de Deus? Com certeza, devemos nos colocar na posição para ouvir a voz de Deus. É interessante essa questão de ouvir a voz de Deus, porque tem pessoas que caminharam com Deus, ouvindo a voz de Deus, Sim. orientado por Deus para um lugar que Deus queria que ele fosse. E que nem Abraão, Deus chamou Abraão, falou: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu lhe mostrar. Ele saiu para um lugar que Deus ia mostrar ainda. Nessa trajetória de lugar, olha, Deus falou com ele aqui e no partir da caminhada Deus ainda ia mostrar. Ele está indo para um lugar que Deus ainda ia mostrar a ele. Ele não sabia. Não sabia. Jeremias, ele dá um endereço a Jeremias. Você levanta e vai lá para a casa do oleiro. Isso. E lá você vai me ouvir. Deus está falando com ele agora e está dizendo que quando ele chegar lá vai falar com ele de novo. Isso. Estou falando com você agora. E eu quero essa posição aqui, quando você chegar na casa do oleiro, para me falar com você. Deus está dando uma posição. Então, o que Deus quer de nós é uma posição. Mas voltando aqui para Abraão é interessante que ele sai sem saber para onde vai, mas ele vai. Porque Deus também, no meio da caminhada, Deus está falando com ele. Deus está conversando com Abraão. Sim. Porque Abraão, ele saiu para fazer a vontade de Deus. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, há esse vínculo com Deus. Deus sempre está conversando, falando conosco. Qual é o caminho que nós devemos trilhar? Qual é o caminho que nós devemos passar? Abraão não sabia para onde ia, mas o caminho que ele trilhava, Deus o conduzia, falando com ele o tempo todo. Por quê? Ele estava no centro da vontade. O segredo de Deus falar conosco é nós estar no centro da vontade de Deus. É o mesmo segredo. Continua sendo o mesmo. Deus, ele conduz e ele fala. Isso é forte. E detalhe, hoje o que tem nos faltado é exatamente isso. Porque assim, quando a gente fala nos colocar no centro da vontade de Deus, não quer dizer que a gente é perfeito, não. Quer dizer apenas que a gente vai renunciar ao máximo às nossas vontades, aos nossos desejos, para poder nos enquadrar no mínimo da vontade de Deus. Eu sempre falo isso, quando a gente se renuncia ao máximo, a gente chega no mínimo da vontade de Deus, a gente busca o mínimo da vontade de Deus. E o altar, eu costumo dizer o seguinte: Deus, ele não deve nada a ninguém. O altar não deve nada a ninguém. Tudo que fazemos hoje não é pelo que Deus pode fazer para nós, mas sim uma forma de agradecimento pelo que ele já fez, correto? Só que detalhe, ainda assim a sua misericórdia é tão grande que Deus, ele pega o seguinte e fala assim: o Senhor tem os seus filhos como eu tenho minhas filhas. Será que nós pegaríamos uma cobra e daria a elas no lugar do peixe? Com certeza não. Então, sendo vós maus, ou seja, nós homens maus, sanguinários, cuidam bem de seus filhos, como eu cuidarei de vós? Sendo ele que é um pai bom. Então, assim, Deus, ele tem o seu meio de nos abençoar. Eu ouvi um pastor ele dizendo o seguinte: se ele tivesse 2 filhos, olha o que é Deus. Ele falou assim, acho que Deus era mais ou menos assim. Um pai, ele tem 2 filhos. Ele chega para os 2 filhos e sabe assim: tem aqui uma tarefa de terra e outra tarefa de terra cá. Ambos vai cada um fazer uma tarefa de terra até 1h da tarde. Dá tempo? Não, é muito. Só que dos 2 filhos tem um cara que diz: poxa, não vai dar tempo, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. E o pai tinha dado a proposta que ele conseguir limpar, quando chegar eu vou dar R$1.000 a cada um. Mas o cara, não vou conseguir limpar mesmo, então não vou nem fazer, não vou nem tentar. E tem um outro que, mesmo sabendo que não iria conseguir fazer, ele vai lá e começa a capinar, a limpar, que era uma tarefa de terra. Quando o pai chega, ele limpou metade.
Mas o horário já tinha se estendido, o dia já tinha passado. E o pai pega e ainda assim retribui com aquilo que havia prometido se ele fizesse o serviço completo. O outro filho pega e questiona. O senhor não disse que só iria pagar se a gente concluísse a tarefa? Ele só limpou a metade. E o pai vai e responde, mas ele se propôs a fazer. Mesmo sabendo de suas limitações. É tipo aquilo, a gente sabe que não iremos seguir, ser fiel ao completo. Mas quando Deus ele vê que a gente se sacrificou, se renunciou para tentar, aí vem aquilo que a gente tanto prega, a graça. A graça de Deus, ela não é o que nos dá direito sem que façamos nada. A graça de Deus, ela é o que nos preenche aquilo que nos falta. O Senhor se sacrificou, faltou isso daqui, aí vem a graça. A graça pega e nos preenche, nos dando aquela totalidade. Aí tem gente que fala assim, mas somos salvos por uma graça. O que é a graça? Favor imerecido. Beleza, correto. Só que esse favor imerecido, ele não é aquilo que você não tem que fazer nada. É aquilo que o Senhor falou. Hoje nós se reunimos para quê? Nosso culto é para quê? Para nos sacrificar. E o que é o sacrifício? Render graças, entregar, dar o que é melhor de nós para Ele. E quando a gente fala acerca do Pai, a gente até lembra do Abel e Caim, né? Abel vai lá, pega a sua maior ovelha, aquele negócio, sacrifica. Caim vai, pega o que já estava ruim, o que já não prestava. Ali é interessante, se você analisar, Deus ele trabalha muito com intenções. Com a intenção. A sua intenção foi de fazer, por mais que alguém olhe e diz que foi tão pouco. Isso. Mesmo que você não consiga nem iniciar, mas a sua intenção equivale tanto para positivo como para negativo. Ou de pecar, ou de fazer o bom, o bem, de querer fazer algo para agradar a Deus. Nós observamos que a oferta de Caim e de Abel ali, se você for analisar, a oferta de Abel, ele pegou tudo das gorduras, da maiada, tudo, de todos os animais. A Bíblia vai narrar isso. Tudo, das gorduras, dos animais, das malhadas. Analisa que está tudo no plural. Das malhadas, das gorduras. Mas quando você for olhar o de Caim, não está no plural. Está no singular. Ele pegou a oferta. Pegou a oferta do fruto da terra, a oferta. Está tudo no singular. Não tem nada. Então ele não pegou tudo. Ele não entregou o melhor, não entregou todas as ofertas. Ele entregou de qualquer jeito. Então Deus se agrada daquele que entrega tudo para Ele. E dá tudo para Deus. Quando eu falo isso, irmãos, entendo aqui. Não estou dizendo que você vai pegar o seu dinheiro, vai pegar o que você tem e doar na mão de Deus. Deus quer que você dê o seu melhor para Ele. É o melhor que Deus quer. Deus quer o melhor de mim, Deus quer o melhor. Ainda que o seu melhor alguém olha para alguém seja insignificante, não dê valor, mas Deus conhece a sua intenção e o desejo do seu coração. E quando o senhor fala de um melhor, não quer dizer que esse melhor seja o seu financeiro, né? Não. Evangelista? Não. Não quer dizer que esse melhor seja os seus bens, né? Não. E detalhe, quando o senhor fala isso, me remete à alegria de Abel, quando ele vê que Deus responde o sacrifício dele. A Bíblia narra que ele fica saltitante, ele se alegra. E isso não é porque Deus falou com ele, não, que ele não ouviu a voz de Deus. Quem ouviu a voz de Deus foi Caim. Se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver que quem ouviu a voz de Deus foi quem deu o que não prestava, isso, rejeitava. Foi quem ouviu a voz de Deus. Então, assim, Caim ouviu a voz de Deus, só que, porém, Abel, ele acaba, de certa forma, despertando uma inveja, um ódio no coração de Caim, porque Deus, ele recebe o sacrifício de Caim, ou de Abel, desculpa, e ele não recebe o de Caim. Só que quem ouviu a voz de Deus, e aí Abel, feliz porque Caim tinha ouvido a voz, tinha escutado Deus falar, o próprio Criador falar com ele. E Abel ali começa, o que ele falou, que não sei o que, estava alegre, porque ele também queria ter ouvido. Só que Caim fica rejeitado, porque Deus, ele não recebe o sacrifício dele como recebeu de Abel. Então, assim, tem muitas vezes que Deus, ele irá nos falar conosco, não para nos julgar, mas para abrir os nossos olhos que a gente ainda podemos fazer algo melhor. Que a gente podemos entregar algo melhor. E quando falamos em entregar algo melhor, é aquilo que o evangelista falou, não é entregar tudo o que temos. Tem pessoas que pensam, então vou ter que vender minha casa, fazer isso para entregar a obra. Não é isso.
Quando fala de você entregar o seu melhor, é você tirar, às vezes, de tudo que você tem, do seu tudo. O que é o seu tudo? O seu tempo, uma palavra de fé que você pode mandar para alguém. Hoje, eu até brinco, falando assim, hoje está tão fácil você evangelizar. Você pega o WhatsApp, você evangeliza, você manda uma mensagem de bênção para alguém, um bom dia com Jesus, um negócio. Então, hoje está fácil. E pior era quando na época de Paulo, que tinha que sair daqui, de Tessalônica, para ir para lá, para Efésio. Escrever cartas, demorava muito tempo para chegar. Agora tem gente que está aqui na Bahia, tem gente que está em São Paulo ouvindo a gente nesse momento, então assim, hoje está fácil evangelizar. E a gente se acomodamos. Nós se acomodamos. Nós chegamos a uma zona de conforto que é mais fácil a gente esperar alguém fazer, alguém ir. Não, alguém vai pregar, alguém vai chegar lá. E se ninguém for? Porque tem coisas, só de convir comigo, que é para todo mundo fazer, só que tem coisas que Deus reservou para o Leônidas. Tem coisas que Deus reservou para o Davi, tem coisas que Deus reservou para quem está nos ouvindo. E hoje tem muitos jovens, quando eu falo jovens, não só jovens de idade, mas também como muitas pessoas que estão no mundo vivendo festas porque querem preencher um vazio, evangelista. Querem preencher o vazio e não tem encontrado dessa forma. Vai pra festa, embriaga-se, fica bêbado, aquele negócio todo. No dia seguinte até brinco, mas vem a consequência. Porque toda escolha ela vem acompanhada de um brinde chamado consequência. Com certeza. Então assim, no dia seguinte vem a ressaca e aquele vazio. Quando tá ali com todo mundo, poxa, é bacana, dança, se diverte e tal. Só que depois vem a mente e fala, poxa, foi tudo passageiro. E passou tão rápido. Esperei tanto pelaquela festa que acabou tão rápido. Foi tão rápido. Você entendeu? Aí tem gente que eu fui criticado. Pô, eu até gostei da crítica, que foi bem assim, falou, eu tava no ônibus e entrou um passageiro e falou assim, rapaz, você vive rindo? Falou, Betinho. Aí eu puxei uma pessoa de Betinho, falou, Betinho, eu sou feliz demais. Obrigado que eu mereço, graças a Deus. Então assim, eu ouvi um jovem falar, na época que eu tava no seminário, e ele falou o seguinte, ele tinha saído do mundo do tráfico e tal, aquele negócio todo, e ele falou que a forma que ele aceitou Jesus foi uma forma inusitada. E ele estava lá preparando o baseado, bolando o baseado dele, sim, e chegou um pessoal para evangelizar. Chegou um pessoal para evangelizar lá na biqueira e tal, e os crentes eles têm esse livre acesso, né? Você pode ver, tem lugar que nem a polícia vai, mas os crentes entram, os crentes têm esse livre acesso. Então assim, os crentes chegaram para evangelizar, os meninos pararam lá para ouvir a mensagem. E ele disse que o que chamou a atenção dele foi a forma que um jovem pregou para ele. Ele disse, eu quero um baseado. Ah, isso aí, essa onda vai passar rápido. Isso aí passa rápido. Ah, você já experimentou tal? Não, isso aí é fichinha, mano. Esse chazinho seu aí, essa alegria passa rápido, tá? Essa onda passa rápido. Agora eu tenho uma que essa não passa nunca, meu irmão. E o cara começou a criar aquela curiosidade. O cara começou a gritar, igual que ele já usava, rapaz, usa essa perfume, LSD, que não sei o que. Tudo isso daí é fichinha, moço. Tudo isso daí é fichinha. E começou a criar aquela curiosidade, assim, mas que droga é essa? Coloca aí e tal, pra gente usar aquele negócio todo. E ele começa, você quer mesmo usar? E chega outras pessoas que estavam ali do lado, você quer mesmo usar? Quero. Aí chega aquela pessoa, aquela ruma de jovem pra perto dele, e ele, então, tá bom. Se coloca de pé, se coloca de pé, fecha os olhos. Esse cara vai roubar meu chá. Pô, eu quero esse cara vai roubar meu chá. Então fecha os olhos. Aí quando fechou os olhos, ele começou a orar. Senhor, aquela lombra que o Senhor me fez sentir dentro da cadeia, tal dia, em tal lugar, enche eles agora. Irmão, e quando eles oravam, ele fala que um caiu, o outro ajoelhou chorando, aquele negócio todo, e querendo conhecer Jesus, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer essa fé, eu quero participar disso, essa alegria. Então assim, o que nos falta hoje, a gente vê muito crente, ô irmão, como é que tá na prova, rapaz? Numa prova medonha, uma luta retada. Aí quem tá lá falando assim, poxa, eu vou ser crente para passar essa prova toda que ele passa aí, essa luta toda que ele passa. Então assim, os problemas eles irão vir. Sim, com certeza. Eles irão vir, eles são consequências, eles estão aí, o inimigo ele não brinca de ser inimigo. Não. Só que tem uma coisa que me alegra, e eu olho para a Bíblia, acredito que só tem essa crença. O que me alegra? É saber que eu passarei por essas dificuldades, mas tem Cristo do meu lado em cada uma delas.
Elas virão, mas tem Cristo ao nosso lado em cada uma delas. Então, assim, a mensagem que eu tenho para você que está em casa, o convidado é ele, a gente já volta para ele. Então, a mensagem que eu tenho para você que está em casa é a seguinte: as lutas, elas irão vir? Irão. As pelejas irão vir? Irão também. Fácil não vai ser. Só que eu até brinco, tá até aqui no quadro, desistir não é uma opção. E além de desistir não é uma opção, você tem a certeza que em cada luta Ele estará contigo, Cristo estará contigo. Só que, mas Davi eu não tenho visto, sabe por quê? Ele está lá só esperando você chamar ele. Certeza. É uma questão, você tocou num assunto interessante aí. Que as lutas ele vem para o crente e não crente. Todos nós passamos. Tem pessoas que dizem, mas ele não é crente? Não é assim? Hoje eu estava vendo um vídeo de uns crentes, de pessoas evangélicas que morreram, cantores famosos e tal. E algumas pessoas fazendo uns comentários infelizes, dizendo, mas não era crente? Cadê o Deus dele que não guardou? Cadê o Deus dele que não protegeu? Sim. E tal? Porque a Bíblia ela é categórica, enfática, em dizer que tudo há um tempo, há um propósito para tudo debaixo do céu. Todos nós, sendo crente ou não crente, somos sujeitos a coisas aqui nessa terra. Tudo há um propósito. E Salomão ele escreve dizendo que há um tempo de viver, um tempo de morrer, um tempo de abraçar, um tempo de afastar. Tudo há um tempo de Deus. Há um porquê e para quê de Deus. E às vezes nós não entendemos o porquê de Deus. Às vezes queremos saber, né, por que Deus levou, por que Deus permitiu. Há situações que Deus cria para salvar. Há momentos que Deus nos leva em situações para salvar a alma, porque nós temos que entender uma coisa. Você que me ouve, por mais que nós vivemos nessa terra aqui, 100 anos, o homem não está chegando mais a 100. Por mais que vivemos aqui, o máximo que o homem puder desfrutar da terra é muito pouco comparado ao que Deus tem para dar. Então, o que nós passarmos aqui não interessa. O que interessa mesmo é o que virá depois. Porque morrendo o homem, segue o juízo. Juízo de condenação e juízo de salvação. O senhor falando isso é até importante. Já estava até comendo aqui, o senhor ficou falando, eu gostei. Gente, vale ressaltar o seguinte. Novamente aí agradecer a Deus pelos nossos apoiadores, pessoas que têm uma visão além, que têm nos apoiado a levar esse evangelho mais longe, esse projeto mais longe. Agradecer a Deus a cada um dos responsáveis que estão por trás das câmeras, nos ajudando, que são de suma importância, tá? Lembrando a vocês que falou de internet, essa internet que você está nos assistindo agora, essa transmissão top. Você quer algo parecido, chama a PowerNet, na cidade de Una, atendendo toda a região, todos os povoados de Una, né, atendido pela PowerNet. Todos os povoados de Una atendidos pela PowerNet, tá? Então chama já, tá aqui o QR Code, chama, vai pro WhatsApp, tá onde tá? Tá por aqui o QR Code, chama eles lá. É a melhor internet, melhor custo-benefício, suporte especializado, chama eles lá. Falou em lanche para você e sua família, Nego Burger. Falou em toda a comunicação visual, estamos falando da Bahia Faixas, tá? E o nosso Jonathan, Grupo Canaã, quer segurar seu veículo, chama o Jonathan. Lembrando também, tem o pastor Enivaldo Borges, que está com vendas de motos, segurança veicular, tudo para melhor lhe atender, tá certo? Falou em assistência familiar, medicação para a tua família. Falou Farmácia Bethesda, Farmácia do Galego em Una, Bahia. E você de Ilhéus, se precisou de um restaurante, comida especializada com sabor de casa, falou restaurante, comida caseira, chama lá e fala que foi pelo Papo de Cristão, tá? Que certamente vai ter um desconto. Vamos voltar aqui. Evangelista Leão, é muita coisa, viu? Tem gente abençoando a gente, rapaz, segura! Evangelista, eu já até falei com o senhor sobre, e eu vou transmitir isso para quem está em casa. O Papo de Cristão, ele não surgiu com o intuito de arrecadar dinheiro, né? O intuito do Papo de Cristão não é trazer benefícios para o Davi, para quem está aqui nos ajudando na equipe, não é esse. O Davi ele tem o trabalho dele, ele é profissional, sou motorista, sou técnico de smartphone, sou segurança, ou seja, o Davi tem uma infinidade de funções aí que se nada der certo, eu vou para minha praça em mototáxi, vou bater meu mototáxi, eu trabalho, tá? Então assim, o Eterno cuida da gente. O Papo de Cristão, o intuito é trazer pessoas com esse testemunho, como o evangelista Leônidas e os outros que nos antecederam aqui, e também poder abençoar vidas, tá? Lembrando a vocês que o nosso intuito, evangelista, esse mês era abençoar apenas uma família com a cesta básica. Uma família com a cesta básica. Só que, infelizmente, não vai ser apenas uma família que a gente vai conseguir abençoar. Infelizmente não, felizmente.
Nós iremos abençoar 2 famílias, cestas básicas já estão aqui. Glória a Deus. Agradecer primeiramente ao Eterno que tem cuidado da gente, tem nos cuidado. Lutas aconteceram, houve-se o desejo de parar o projeto, de estacionar, de parar aqui na cidade. Só que o Eterno, com o seu cuidado, com suas poderosas mãos, ele proveu tudo isso. Lembrando que tem apoiadores, gente, do Papo de Cristão, que nem aparece o nome porque eles nem fizeram questão. Inclusive um deles está me ouvindo aqui agora ao lado, entendeu? E foi apoiador de suma importância. Ele está nos ouvindo, foi um apoiador que não cedeu iluminação, pedestal de microfone, tudo isso daí foi abençoado por ele sabe que eu estou falando dele. Então, assim, são pessoas que Deus tocou no coração para abençoar outras vidas. E eu creio que esse projeto será apenas o dedo de Deus movimentado para poder abençoar quem está em casa, quem está nos assistindo. E principalmente, eu não acredito em um evangelho onde a bênção se estaciona em minha vida. Eu acredito que eu sou apenas um rio onde vêm as correntes e se deságua um grande mar. E eu creio que nós seremos isso. Um rio onde nós iremos passar e iremos abençoar várias outras vidas. As cestas básicas estão aqui. Iremos como é que fala? Até me perdi. Iremos entregar elas ainda esse mês, essas 2 cestas básicas. Vocês irão acompanhar tudo isso lá no Instagram do Papo de Cristão. Inclusive, siga lá, acompanhe tudo, porque você certamente será impactado por esse projeto, tá bom? Evangelista Leônidas, é um prazer imenso estar recebendo o senhor, tá? O senhor ainda não vai para casa agora. Espera aí, tem coisa boa por vir. O senhor ainda não vai para casa agora. Eu queria que o senhor transmitisse para o povo, o senhor que está aqui, o senhor viu, está vendo a nossa simplicidade, como estamos fazendo. Eu queria que o senhor transmitisse para o povo a importância de um projeto como este, na nossa cidade e para o nosso meio cristão. Amém, amém. Que Deus continue abençoando esse projeto Papo de Cristão, a vida do nosso pastor Davi, no nome de Jesus. Há uma importância grande, né? Porque através desse Papo de Cristão aqui, vidas serão alcançadas. Com o avanço da internet, muitas pessoas estão, inclusive, assistindo nesse momento e acredito que sendo edificada. Então há uma necessidade, sim, de divulgação do nome do Senhor, porque aqui há um papo de cristão aqui, mas não é papo de palavras jogada fora, né? Nós estamos fazendo aqui, estamos aqui no momento, mas em nome do Senhor. E se estamos aqui em nome do Senhor, não é palavra jogada fora. Porque a palavra do Senhor mesmo nos diz que em Isaías não houve engano em sua fala. Então, quando Jesus está presente, não há engano, não há palavras tórpicas. Então, tudo que é dirigido aqui é levado através de pessoas que necessitam também ouvir a palavra de Deus, no nome de Jesus. É algo importante, é muito importante isso aqui, esse projeto. Você que tem um desejo, deixa eu tomar essa ousadia aqui, de abençoar esse projeto, Papo de Cristão, fique à vontade, que abençoe, que é algo sério, né? Conhece o nosso irmão Davi, que é um homem de Deus, exemplo para muitas pessoas nessa cidade, e que Deus possa continuar abençoando a sua vida no nome de Jesus. Rapaz, fica até, você viu, quase que eu choro aqui no falando de mim. Gente, pode ser vivo, fica à vontade, tá? O podcast ele é isso, ele tem nos dá essa liberdade e come aí para o nego burro que tá vendo, para depois não falar, a batata vai esfriar, que já a batata vai esfriar. Fique tranquilo que tá top naquela qualidade, naquele padrão que só vocês aí conseguem entregar ao nosso povo unense, tá certo? Evangelista, hoje eu muito me alegro pelo ver o seguinte: a gente tem as nossas correrias do dia a dia, a gente tem as nossas lutas, as nossas batalhas. Eu até brinco de dizer que nós temos os nossos leões, e o povo diz que é um. Eu quero saber quem deixou algum solto aí que tá vindo pra minha vida. Ele diz que tem que matar um leão por dia. De alguém pro rio pra cá. Pega o seu leão, pelo amor de Jesus. Pega o seu leão, resolva seus problemas. O que acontece? O que parte o meu coração é o seguinte: é ver que com toda a luta que passamos, ainda tem alguém tão perto da gente passando algo pior, precisando de um olhar nosso, de um cuidado nosso. Às vezes, quando eu falo cuidado, eu não falo do financeiro, eu não falo de alimentação, eu falo de um cuidado, uma palavra, um ombro amigo, eu estou com você. Fazer aquele papel que Cristo nos ensinou. Hoje a gente precisa ir longe para ver isso, para enxergar isso.
E o que me questiono muito dizendo é o seguinte: hoje, o que é que nos falta, os pregadores, e aí eu já puxo para os pregadores, para nós que somos dispenseiros da palavra, eu não sei se o senhor tem essa visão sobre, é o seguinte: a gente está preocupado com nós vamos sair na filmagem, pô, não, pô, vai me gravar, eu tenho que ir com um terno bacanizado, eu tenho que ir assim, eu tenho que ir assado. Tem pregadores que até levam, eu até brinco com o menino da mala, você fica lá no som, levanta lá o fundo musical em tal hora e tal. Eu falo isso porque eu já fiz isso. Falei, quando chega em tal parte, que você levanta o fundo musical, que é pra igreja encher, tem esse negócio. Então, assim, a gente tem toda essa preocupação em transmitir o melhor, em que quem está nos ouvindo ouça da melhor forma, ouça com uma qualidade top. Só que a gente se preocupa tão pouco em poder transmitir esse evangelho para além das quatro paredes. Hoje eu até brinco a ver se, poxa, a gente vê um pregador lá no púlpito, nem Salomão, com toda a sua majestade, teve aquela glória toda. Sim. E quando desce do altar, cadê o homem? Eu não sei se são pessoas diferentes que ao assumir o púlpito, ao assumir o microfone, eles mudam, ou se... Hoje é até difícil falar, para melhor dizer que isso é até difícil a gente falar, porque não acaba virando uma crítica. É até difícil falar. A única coisa que eu queria era que aquela unção do altar, ela fosse tão grande, a ponto de impactar vidas no nosso dia a dia. Há muita vida de aparência aí, né? Muitas pessoas que pregam aquilo que não vê. Eu vou falar isso aqui, o que aconteceu comigo. Eu convidei para a nossa festividade de varões um pregador. Inclusive agora é recente, né? Teve agora recente. Sim. Mas isso foi 2 anos atrás. Eu convidei um pregador, não vou citar nome nem ministério. Ele veio, a gente tratou muito bem, ficou conosco. Pregação maravilhosa, pregou muito. Mas naquele momento ali, conversou com a gente, foi a maior simplicidade. Mas em outra oportunidade que encontrei ele, parecia que nunca tinha me visto na vida. Fui saudar ele com a paz do Senhor. Ele malmente nem na minha mão pegou, já passou direto para o Senhor, ele já foi saindo, entendeu? Sim. Aí nós olhamos assim e vemos, cadê a simplicidade de Cristo? Nem parece o mesmo homem. Não parece o mesmo homem. Achei que trocaram de pessoa, será que eu confundi de pessoa? Uhum. É que não é ele? Porque ali no momento ali, a gente fala, nossa, que homem de Deus, né? Que mulher de Deus. Mas é só um momento, uma oportunidade que ele está tendo ali. Às vezes o interesse dele ali não é nem que a alma se renda, o interesse dele não é nem vidas edificadas, não é nem que o povo sinta a presença, o desejo dele às vezes é outra coisa. Cumprir a agenda, abrir a agenda. Abrir a agenda, a preocupação maior é essa, entendeu? De muitos, infelizmente, de muitos pregadores. Mas eu tenho certeza que ainda tem os remanescentes do Senhor, que prega a palavra de Deus com sinceridade, não buscando se autopromover, mas sim para fazer a vontade de Deus e exclusivamente agradar ao nome do Senhor. Falando nisso, eu até abandonei a itinerância por conta disso. Não sei se o senhor tem essa mesma visão. Eu acredito mais na pregação de um irmãozinho que está começando, que eu estou vendo ali começando, do que na pregação desses grandes itinerantes. Do ponto de vista de dizer o porquê. Hoje a gente até fala que vaso de casa ele não faz milagres, né? Vaso de casa ele não faz milagre, Deus não usa aquele negócio todo. Só que, porém, a gente vê o Leônidas, a gente sabe que é o Leônidas, como que ele é no dia a dia, sem estar no altar, estando no altar, a gente conhece, certo? Aí pega um pregador de lá, que ele faz não sei o que vomitar, que ele era um homem, que ele era isso, que ele era aquilo outro. Só que a gente não sabe a intimidade que o homem tem, a vida do homem, se é uma vida íntegra, se não. E foi por isso também, não só por conta disso, mas por um outro fator que eu vou dizer ao senhor agora, que eu me afastei da itinerância. Pelo seguinte, eu acredito que a gente entregamos aquilo que a gente está abastecido, que a gente está cheio. Teve momentos de eu ter agenda, minha esposa grávida na época, eu pregava a semana inteira. Principalmente quando eu cheguei de Minas Gerais, que meu irmão, você chegou de outra cidade, aquele negócio. Quando eu estava em Minas, o pregador lá da Bahia, as igrejas, abria as agendas. Cheguei aqui, aquele veio de Minas, aí já começa, já muda, ele veio de Minas. Ou seja, o povo liga muito a sua unção, a sua intimidade com Deus, porque você estava longe. E tinha vezes, evangelista, que eu iria pregar, que tudo que eu queria era ouvir.
E tinha uma vez que a minha esposa era até crítica acerca disso. Olha como estava a minha mentalidade. E isso, eu estou abrindo o jogo aqui, mas tem muitos pregadores que não falam. Olha, eu pregava um exemplo hoje na Assembleia, na quinta-feira. No domingo eu tinha uma pregação na mesma cidade, ou na sexta-feira seguinte tinha uma pregação na mesma cidade, e era numa batista. Sabe o que eu falei? Eu vou pregar a mesma mensagem que eu preguei ontem. Aí que o povo caiu do povo, vou pregar a mesma mensagem. Aí eu começava a pregar, tal, na minha... Oxe, eu já sabia tudo de cor. Porque tá tão batendo ali, aquele é música. O senhor ouve tanto a música, o senhor já sabe até onde é o playback ali, quem vai alterar e tal. Eu já tava com isso na mente. Ó, a pregação, o momento que vai estourar é esse momento aqui é o momento que eu vou intensificar a voz, esse momento que eu vou chamar o pessoal pra frente, que não sei quem, que eu vou mandar levantar a mão. Ou seja, já tava tudo roteirizado na mente. E quando terminava o culto, eu olhava pra cara da minha esposa, ela tava lá no banco bem assim pra minha cara. Eu de cima do altar, e ela me atacou, tipo assim, está errado. Quando terminava o culto, eu perguntava, e aí, como é que foi o culto? Meu termômetro era ela, como é que foi o culto? O culto foi bênção, mas a mensagem... O culto foi bênção, mas a mensagem... Você já pregou, você já falou isso, não tem águas novas, que é essa que está represada ali, que é sempre a mesma água, é sempre a mesma fonte, é sempre a mesma coisa. Não estou dizendo que a palavra não se renova, não, ela se renova. Só que a gente entra no automático, no comodismo, que a gente, não, isso aqui é velho para mim, mas é novo para quem está ouvindo. Aí a gente acaba levando aquele negócio ali e tal. E chegou um momento que eu vi que eu estava vazio. Eu tinha mensagens que talvez daria para atender a igreja, só que era sempre aquele mesmo repertório. Sim. É que nem um cantor. O cantor pode ter 1000 músicas, mas se ele não for renovando o repertório, o povo para de ouvir. Ele tem que procurar algo novo. Então, assim é um pregador. E como a gente que é pregador, a gente se reabastece buscando. E querendo ou não, de uma forma ou outra, é buscando mensagens de outras fontes. Ouvindo outras visões, ouvindo outros pregadores. Imagina se só Paulo pregasse do início da Bíblia até o final. Se só Moisés, se só Elias. E ainda assim, com esses pregadores, a gente vê o seguinte, que eles se reservavam. Paulo, quando ele se converte, que tem a conversão, ele não sai já pregando. Ele sai, ele tem a conversão, ele demora, ele tira um tempo para se resguardar. Alguns estudiosos vão dizer que foi em torno de 7 anos. Há um momento. Então, assim, hoje a gente precisa desse momento. Será que a gente é melhor que eles? Com certeza não. Que a gente chega só quer pregação. Então, hoje, particularmente, eu prefiro e escolho, priorizo que essa pregação, que as mensagens, elas saiam de pessoas de casa, de Ele é uma pessoa com uma forma de pregação diferente, um jeito diferente, chama a atenção dele.
Entendeu? Então quando você, o Davi que prega, que você já sabe o seu jeito, já conhece a sua forma, já sabe por onde você vai entrar na mensagem. Então já para ele já se torna algo rotineiro, as pessoas já se tornam normal. Tem pessoas que nem recebem mais a sua palavra na mesma igreja. Você às vezes está pregando, está liberando a palavra de Deus sobre a vida de pessoas, e por ser do mesmo ministério tem gente que nem recebe mais. Ficou estagnadas ali, existem muitos ainda cristãos que recebem a palavra, mas existem muitos que nem recebem mais por te conhecer, por saber quem você é, não recebem mais a palavra de Deus, porque eles querem uma novidade. E isso é preocupante. Isso é preocupante, porque tem muita gente caindo na água de pessoas, eu vou usar esse termo aqui, com ousadia do Espírito Santo, de picaretas, pessoas que não têm compromisso com Deus, que só pensam em si, só querem para si, querem fazer a obra de Deus em busca de valores, de dinheiro, de status, mas eu sei que ainda existem muitos homens de Deus aí que pregam a palavra de Deus com sinceridade. E que por certo se levantarão, né, Varão? Que por certo se levantarão. Gente, estamos encerrando mais um Papo de Cristão, tá? Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Evangelista Leônidas, meu irmão, um grande prazer estar com o senhor, uma honra. O horário já não nos espera mais. Só que detalhe, tem muita coisa ainda para conversarmos, para poder bater esse papo. E se você quiser continuar ouvindo o Evangelista Leônidas aqui no Papo de Cristão, marca aí. Detalhe, tem projeto novo vindo dentro do Papo de Cristão, logo, logo terá atualização para vocês, tá bom? Evangelista Leônidas, seus agradecimentos, sua mensagem de fé, fique à vontade. Quero glorificar a Deus por esta oportunidade de estar aqui, louvar a Deus pela vida do pastor Davi, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, você que ficou até agora. Os que saíram também, que Deus abençoe no nome de Jesus. É um prazer enorme estar aqui com vocês, no nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. E agora vamos com o Nego Burger, né? Pode perguntar agora. Deixa eu ver como é que estamos aqui.